Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, explicando logo o porquê do fone estar aqui, é para ficar mais fácil de eu me mover aqui para estar explicando para vocês. E por ficar mais alto, o microfone está mais perto aqui da boca e aí é isso. Bom, a gente estava falando de ginástica acrobática, né? Mas ficou faltando uma partezinha em especial para me falar. Agora de início, né? Então, as funções específicas da ginástica acrobática. Na ginástica acrobática, cada ginasta tem funções específicas considerando sua característica e capacidade física, tá? Isso são segundo autores que afirmam isso e que essa regra, né, é utilizada. Bom, as seguintes funções específicas de cada um ginasta, né? São a base, tá? Lembrem dessas três, gente. A base, o intermediário e o volante ou top. A gente vai chamar de volante porque é mais interessante a gente falar, tá? Bom, a gente vai dar início falando sobre o base, tá? O que é o base? O base é aquele que fica no chão, tá, gente? É a base. Por exemplo, a mesa. Uma mesa, ela serve de base para um jarro, tá? Digamos assim. Bom, vou dar uma lida aqui para que vocês vão entendendo e a gente vai explicando. Bom, base, ginasta que sustenta a figura acrobática. Quase sempre o volante e o intermediário estarão sobre a base ou menos, apoiando nele. Nas figuras dinâmicas, a base pode lançar o volante ou recepcioná-lo. Lançar, gente, ele pode jogar o volante, né, para cima, jogar ele, né? E o corpo da pessoa, assim, dois vão lá, joga ele para ele poder cair. E nessa caída dele, eles vão recepcioná-lo. O que é recepcioná-lo? Pegar ele, segurar ele quando ele estiver caindo, tá? Isso sendo feito de forma segura por eles já serem, digamos, especialistas nessa parte de base, onde eles vão estar conseguindo acompanhar essa queda deles, vão ter força para jogar, eles vão ter como segurar eles, tá bom? Então, continuando. Deve ser aquela pessoa com grande noção de responsabilidade, força muscular, boa flexibilidade e noção de liderança, pois ele é que dará confiança aos demais colegas. Então, todas essas questões são válidas, né, como eu falei para vocês, e a força muscular que eu falei para vocês é importante. A boa flexibilidade também é muito importante, tá? A flexibilidade, a força para quê? Para eles segurarem, para eles poderem jogar. A flexibilidade para ter aquele poder ter aquele desenvolvimento, aquela postura correta de tudo. A noção de liderança, né, também é muito importante, porque o base, ele é o que vai dar mais importância, é o que vai dar mais segurança e confiança aos demais colegas, né, que participam da apresentação. Bom, passando agora para o intermediário. O intermediário, no trabalho em trios ou quartetos, surge a figura do intermediário, que deve ser o integrante mais versátil do conjunto. Ele pode exercer funções tanto de base quanto de volante. Dos exercícios, o mais comum é que o intermediário seja um pouco menor que a base e significativamente maior que o volante. Por isso, ele deve ter qualidades de base e do volante, pela alternância de funções, tá? O que é essa alternância de funções? É essa questão que ele diz, que
ele tem que saber ter a função do base e tem que saber ter a função do volante. Então ele é muito importante porque ele pode estar funcionando de base, mas ao mesmo tempo funcionando de volante. Como eu posso explicar isso para vocês de forma mais fácil? Eu vou mostrar aqui uma imagem, tá? E nessa imagem vocês vão entender que, ó, aqui esses dois são base, tá? São as bases, os dois, tá bom? Deixa eu ver se consigo focar aqui um pouco para vocês. Bom, aqui, ó, os dois são base, tá? Os dois são base. O intermediário, ele tem essa função. Aqui ele está servindo de base para quem? Para o volante, tá? Mas ele está sendo volante da base, estão entendendo? Por isso tem essa questão do intermediário ter essa capacidade de fazer os dois, tá? E como vocês entenderam, né? E por último, e não menos importante, né? É o volante. O volante ou top, mas a gente ficou de falar volante mesmo, né? Para ficar mais interessante pra gente. Bom, ele é o integrante do conjunto que executa os movimentos acrobáticos sobre a base ou intermediário. Viram, né? Sobre a base. Se não tivesse o volante aqui em cima do intermediário, o intermediário estaria sendo volante, tá, gente? Entendam isso, é muito importante. Ou após ser lançado por eles, deve ser o menor e mais leve do conjunto, tá, gente? Ele tem que ser o mais baixinho e o que tenha menos peso, o mais magrinho. Para que isso, né? Para facilitar a sustentação dos demais. É o integrante da parceria que mais obtém a atenção do público em virtude da altura com que executa os movimentos, e por isso, né, o volante ele deve ser uma pessoa corajosa, com bom equilíbrio, coordenação motora e potência muscular. Bom, começando da potência muscular. Por que tem que ter potência muscular? Porque além de ter o apoio daqui de baixo, que ele tem que se apoiar nessas pessoas, ele vai ter que ter o apoio próprio, tá, gente? Ele tem que ter o próprio apoio de conseguir ter força de segurar o seu corpo lá em cima, porque ele vai estar numa altura extrema, e isso vai fazer com que fique mais difícil, né? Bom, a coordenação motora, por quê? Para poder ter esse equilíbrio lá em cima, para poder sustentar o corpo e ter uma coordenação motora do seu corpo todo, é de suma importância. O equilíbrio, como eu falei para vocês, porque ele tem que conseguir se equilibrar. Olha só, ele fazer esse movimento, gente, apoiando só os braços e as pernas estendidas, precisa de muito equilíbrio e de muita força, né, para sustentar todo o corpo. E uma pessoa corajosa. Por que corajosa, né, gente? Por que será? Por isso, porque ele vai estar lá em cima. Se ele não tiver coragem de estar lá em cima, ele já não pode ser o volante, tá? Então, fica bem óbvio que são funções muito importantes e que a do volante exige bastante, né? Como vocês viram. Mas todas exigem, né, gente? Porque a base, para poder sustentar todo o peso, o intermediário, porque ele vai ter que aprender as duas funções, vai ter que ter potência para as duas funções, que é de base, e a potência de intermediário, e a do volante, né, como vocês puderam entender. Vocês entenderam direitinho? Então, por hoje é só, tá? Vou deixar só essa parte das funções específicas, porque eu falei bem a fundo mesmo essa questão das funções de cada um dos acrobatas, né? E eu espero que vocês tenham entendido, porque é muito importante essa parte, tanto para a gente entender essa questão da ginástica, qual é a nomenclatura de cada um dos participantes que vão estar lá, tá bom? Espero que vocês tenham pesquisado sobre o que eu pedi, pesquisado vídeos, né, das diversas formas que eu falei, e
É só isso, tá bom? Beijão, até a próxima aula.